Eu, pessoalmente, tenho muitas dúvidas sobre esse assunto. Eu sou de uma família que, por parte de mãe, muitos tios, né, perderam o cabelo, tem muitos carecas na minha família, e eu tenho sempre essa dúvida de querer saber o que fazer, né, com relação a esses problemas capilares que não só eu enfrento, como muita gente no Brasil e no mundo enfrenta. E eu estou recebendo o Dr. Leonardo de Medeiros, que é especialista no assunto, dermatologista e tricologista, especialista em medicina capilar. Doutor, primeiro agradecer pela sua presença, a gente sabe da correria e também de muitos trabalhos que o senhor desenvolve em Patos e região, e agradecer por estar aqui hoje. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para falar de um assunto que é a minha especialidade e que eu gosto tanto, estudo muito. E realmente tem bastante dúvidas, né? Existem dúvidas, né, a respeito do que fazer, qual que é a causa. E não é uma causa, né? Não existe apenas uma causa. Existem, na verdade, a gente separa a queda capilar, a calvície, né, as alopecias, em cicatriciais e não cicatriciais, que é cientificamente que o folículo cicatricial ele desaparece, dá lugar a uma cicatriz, ou às vezes ele perde e pode voltar depois com os tratamentos. O mais importante, que o pessoal às vezes tem dúvida, é iniciar o tratamento o quanto antes, né? Identificar qual que é a causa certinha, se é genética, se é, às vezes, algum eflúvio, alguma doença que pode desenvolver, no caso dengue, tem também, né? Anemias, alterações hormonais também está relacionado. E direcionar o tratamento específico. Eu pessoalmente, estou ainda no método, inclusive no programa da Ludmila Bahia, no programa que a gente ela me fez um desafio e eu aceitei, que era de emagrecer. E assim, emagreci já 20 quilos. E por que eu estou falando isso? Porque a partir da minha dieta diferenciada, até já falei isso com a minha nutricionista, eu comecei a perder cabelo. E eu já falei que eu tenho um histórico familiar de pessoas que perdem o cabelo, tenho irmãos carecas, inclusive, e percebi que comecei a perder cabelo justamente fazendo dieta. Eu estou certo em pensar dessa maneira ou não tem nada a ver a dieta com a queda de cabelo? Tá certo, Dan. O organismo ele entende que o cabelo é um órgão não vital, então ele prioriza determinados órgãos, pulmão, coração, cérebro. Os nutrientes, quando você faz uma dieta, às vezes você priva determinados elementos, minerais, vitaminas essenciais para o crescimento do cabelo. E, no caso, ele direciona para outros órgãos. O que seria o ideal? Fazer uma suplementação específica para o cabelo, para evitar essa queda, né? Na verdade, está relacionado mais um eflúvio, né? Que seria uma queda relacionada à ausência, né? Ou redução de elementos essenciais para a formação do cabelo. Doutor, o camarada quando começa a perder cabelo, ele já fica imaginando, será que eu consigo resolver essa questão? Há casos em que pode ser tratado e o cidadão aí pode voltar a ter cabelos, ou há casos que não há jeito mesmo, aí ficou careca e acabou. Como é que é isso? Não, então, eu mesmo tenho alopecia androgenética, que é a calvície hereditária, né, comum, tem a masculina e a feminina. E me interessei, quando eu fazia dermato, me interessei a estudar mais a fundo os cabelos. Meu pai era o último grau de calvície da graduação, meu avô materno, paterno também. E embora esteja relacionado ao X materno, que na verdade não é um gene, é um polimorfismo gênico. Então, são várias as origens da causa, né? E comecei a me tratar, tive um resultado excelente, mas existem vários tratamentos. Por exemplo, tem a causa, às vezes, relacionada à privação de nutrientes, tem causa genética, que você tem que entrar. No caso da causa genética, está relacionado com uma enzima, chama 5-alfa-redutase. Ela age convertendo a testosterona em dihidrotestosterona. E é a dihidrotestosterona que faz a miniaturização dos folículos. Eles diminuem, né, de espessura, e o ciclo capilar, que normal seria de 6 a 8 anos,
o período de crescimento, eles vão encurtando, cada vez menores e mais finos, até desaparecer. E qual seria o tratamento? Às vezes você bloquear a 5-alfa-redutase, que é essa enzima, esse é um tipo de tratamento. Existem medicamentos orais, tópicos, que você aplica, né, no couro cabeludo, aplicação de intradermoterapia, no caso, que é como esses folículos da região, principalmente masculina, frontal, bifrontal e do vértice, que são mais susceptíveis, eles vêm de outra origem embrionária. Não é igual essa região que é a região que é polpada, que é considerada... Que nunca fica careca. Geralmente não. Existem casos raros que têm um acometimento generalizado. Então, por exemplo, essa que a gente não sofre ação hormonal, ela pode ser transplantada, retirada através de um procedimento cirúrgico, de acordo com a quantidade, e transplantada para a região acometida. Entendi, certo. Existem várias técnicas, né, de transplante. Tem a que a gente atualmente está fazendo aqui é a técnica da tira, a extração de unidade folicular, que a gente tira a tira, separa fio a fio e reimplanta. Existem outras técnicas, tem técnica de retirada de unidade, que você já tira, ao invés de ter um corte, você vai tirando cada unidade, separando e reimplantando. Isso é dolorido, né, doutor? Imagino que seja muito dolorido, ou não? Não é. Não? É tranquilo? Existem... tranquilo, você pode ser feito... Geralmente a gente faz sobre anestesia, uma sedação venosa com acompanhamento do anestesista, mas existem outros casos também realizados com sedação oral e anestesia local. Não precisa sofrer, né? Também não. Tem umas dúvidas que as pessoas têm, uns mitos, né, que se criam, e eu queria saber do senhor. Por exemplo, o estresse provoca a queda de cabelos? Então, tem relação. O estresse aumenta o nível de cortisol, dá alteração do ciclo também, que desencadeia os eflúvios telógenos. O que é um eflúvio telógeno? O fio ele encontra em fase de crescimento, anágeno, e são três fases o ciclo capilar. A anágena, que é de crescimento, a catágena, que é de repouso. A anágena dura de 2 até 8 anos. A catágena, 2 a 3 semanas. E a telógena, que é de queda, dura 3 semanas, mais ou menos. E, às vezes, o estresse ele faz o folículo sair da fase de crescimento e entrar em telógena. Então, desenvolve uma queda. Às vezes, o pessoal começa a ver que cai muito, de uma hora para outra começa a ter a queda aparente, no travesseiro, no banheiro. Já percebe, né? Percebe mais evidente. Acima de 100 fios, até 100 fios é um limite normal, aceitável. Aceitável, porque tem a queda mesmo, o ciclo, o próprio processo de regeneração do folículo. Acima dessa quantidade já começa a ser patológico. Aí tem que investigar a causa. E todos os casos devem ir até o médico para ser avaliado, né, doutor? Justamente, o quanto antes de preferência. Porque os estágios iniciais, você bloqueando a progressão da doença, você consegue manter o folículo mais tempo. Depois que o folículo, você perde o folículo, até 10 anos, ele, às vezes com estímulo, inclusive eu faço parte da pesquisa da Unicamp de PRP, que é um procedimento que já é bem descrito internacionalmente. No Brasil, nós somos os pesquisadores que estamos trazendo esse tipo de tratamento. Que beleza, que bacana. É um tratamento alternativo, estão tendo resultados positivos, inclusive já tem na literatura descrito, mas ainda é um processo inicial de pesquisa, mas bem interessante. Doutor, os cabelos eles caem mais durante o inverno ou isso é um mito? Alguns animais têm mais essa relação, que seria a troca de pelo. O ser humano não? Mas o ser humano não tem. Às vezes aumenta um pouco, mas não mais essa taxa mesmo de proporção de anágeno e telógeno, mas não tem tanto relação assim de queda mesmo. Teria que ser mais constante mesmo. Outra dúvida, principalmente das mulheres, é com relação à oleosidade. Faz cair o cabelo? Está relacionado. Está relacionado.
o aumento da oleosidade estimula o folículo pilar como se fosse uma rolha, dificulta o crescimento. Assim como ajuda na diminuição do fio, da espessura. Então, é interessante você manter o couro cabeludo menos oleoso, né? Utilizar shampoos que reduzam a oleosidade, principalmente quem sofre de queda, mais relacionada à androgenética principalmente. Porque quanto mais sebo, mais aumenta, tem uma bactéria, na verdade um fungo, malacese, envolvido na dermatite seborreica, no caso, que é um tipo de dermatite, uma irritação da pele, que está relacionado com a queda do cabelo. Aí entra uma outra questão, quando a gente fala de que a questão do cabelo estar mais oleoso pode influenciar, mas há quem diga que não lava o cabelo todo dia com medo de que ele comece a cair. Tem alguma coisa a ver ou é mito isso? Não, isso é mito. O interessante é você sempre manter o couro cabeludo saudável e evitar por exemplo, dormir com o cabelo molhado, evitar banhos quentes, que aumenta a oleosidade. Isso tudo aumenta a queda do cabelo. Mas o ato de lavar em si, às vezes a percepção popular que aumenta a queda é pelo próprio ato de lavar mesmo, que o folículo que ele já vai cair, você vê na mão ou no ralo. Mas sempre atentar à quantidade de fios, que é normal, aceitável, né? E geralmente quando a pessoa consegue perceber 100 fios, já é sinal que tem muito mais, porque Sim. durante o dia você não consegue contar todos os que caem, né? Só os que estão ali no travesseiro. Né? Justamente. Outra pergunta, outro questionamento que aí a gente quer saber se é mito ou realidade é com relação ao boné ou chapéu. O boné ou o chapéu fazem com que o cabelo caia ou isso também é um mito, não é uma verdade? Está relacionado? É a mesma relação com oleosidade. O boné eu uso, por exemplo, às vezes uma vez por semana, é até indicado no caso de proteção solar, para evitar o contato direto, você fazer uma caminhada. Porém, o uso constante ele também está relacionado com o aumento da oleosidade, assim como o aumento da flora de fungos, a própria higienização fica mais difícil, você concentra mais fungos e às vezes algumas bactérias no boné. E está relacionado com a saúde do folículo capilar. O folículo capilar é como se fosse um tubo por onde passa a haste do fio. E do lado ele é composto pelo músculo pila eretor, que altera da unidade mesofolicular, e a glândula sebácea. Tudo que aumenta a produção de sebo, no caso, umidade, calor, alguns medicamentos, determinados alimentos, isso interfere na saúde do folículo e pode acarretar um aumento da queda, realmente. Nós estamos aí em uma época em que as pessoas procuram cada vez mais exercitar e ficarem bem com o corpo. E aí me lembra uma questão do anabolizante, que há quem use anabolizante e que relate que eu perdi cabelo porque usei anabolizante. Tem alguma relação ou isso é um mito? Não, tem relação. No caso, o que o anabolizante ele faz? Ele aumenta os hormônios masculinos, os andrógenos, no caso. Para aumento de massa, você vai ter o efeito de aumento de massa, porém você vai aumentar a disponibilidade de testosterona no organismo. Aumentando mais testosterona, a 5-alfa-redutase converte em dihidrotestosterona, acelera o processo dos folículos da miniaturização. Isso no caso das pessoas que têm alopecia androgenética, porque existem, normalmente, 70%, 2/3 da população dos homens até os 70 anos, eles vão desenvolver algum tipo de calvície androgenética, principalmente, que é a mais comum. Aumentando a testosterona, converte mais testosterona em testosterona, miniaturiza, acelera o processo, aumenta a calvície. Então tem relação mesmo. O que outras pessoas também dizem, inclusive mulheres, e que vou cortar o meu cabelo porque vai ajudar a crescer. Isso é um fator ou isso é um mito que pode ser descartado? Então, mas isso entra mais a questão de mito, né? Porque, por exemplo, você... eu vou raspar o cabelo porque diminui a queda. Você só não vai ver o fio maior, mas não tem tanta relação.
Às vezes tem descrito determinados momentos que aumentam o crescimento. Por exemplo, a sazonalidade. Tem épocas de tempos em tempos que aumenta um pouco, o crescimento realmente é um pouco maior. E geralmente o pessoal às vezes corta, mas não tem muita relação não. O especialista em questões capilares, como é o seu caso, recomenda o não uso ou deixa à vontade o uso, por exemplo, do gel, que há quem diga que faz cair o cabelo, e há quem diga que não, que meu cabelo nunca caiu, eu sempre usei gel. Isso também é mito ou verdade? Então, existem pessoas mais susceptíveis à ação de determinadas substâncias. Por exemplo, o gel, ele obstrui o folículo capilar também. Então, o uso constante ele pode estar associado à queda, além de determinadas pessoas terem eflúvios que seriam relacionados ao contato do alergeno, como se fosse uma alergia. Às vezes pode desenvolver uma queda também. O senhor recomenda que não use? Ou... Eu uso sempre com moderação. Se for usar, às vezes, um evento que... Diário, não? Diariamente é mais complicado. Porque ele é como se eu usasse o boné diariamente. Também aumenta oleosidade, você tem suporte para o fungo, você cria um ambiente mais propício para a proliferação de fungos, da própria camada da pele que já existe, né? Você aumenta a quantidade. Então, você aumenta determinados distúrbios, como dermatite seborreica, que pode desencadear alopecia relacionada a esse aumento de produção de sebo, de óleo, né, de oleosidade. Então, é bom evitar de usar sempre. Bom, eu tinha mais um monte de perguntas para fazer para ele, eu tinha mais um monte de dúvidas para tirar aqui, mas meu tempo está esgotado. Eu quero agradecer sua presença aqui, por ter vindo e convidá-lo. A porta está aberta para voltar mais vezes aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. É um enorme prazer estar aqui. Sempre que possível, estarei aqui de volta. Eu falei então com o especialista em medicina capilar, o Dr. Leonardo Medeiros. A gente volta já em instantes.